Vamos abrir a Bíblia na Carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Vamos dar continuidade à série, as mensagens que estamos pregando. Só uma correção, hoje nós iremos ler do versículo 3 ao versículo 5. Só corrigindo o boletim, será uma mensagem mais curta um pouco. Então será Filipenses capítulo 1, versículos do 3 ao 5. Filipenses capítulo 1, versículos do 3 ao 5. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Amém. Vamos orar novamente, irmãos. Senhor e meu Deus, tem misericórdia de mim, Senhor, que sou pecador. Tem misericórdia, Senhor, porque Tu sabes que eu não sou digno de amarrar nem as correias das Tuas sandálias, mas pela Tua graça, Senhor, estou aqui, clamando que Teu Santo Espírito possa iluminar as palavras, Senhor, na minha mente, no meu coração, e que a Tua Santa Igreja, meu Senhor, possa ouvir a Tua voz. Ilumina, Senhor, este Teu servo, tem misericórdia, fazer com que Teu Santo Espírito possa guiar, Senhor, as palavras da minha boca, e que tudo seja feito para a honra e glória do Teu santo nome. É o que eu te peço, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, dando continuidade à nossa exposição em Filipenses, se hoje pudéssemos pensar num texto ou num tema para a mensagem, eu falaria que poderiam ser dois, né? Um mais simples, que seria a importância de ter amigos cristãos, ou como Deus usa irmãos na fé para nos conduzir até Cristo. Então, a gente poderia pensar na mensagem de hoje, nessa ênfase da importância de ter amigos cristãos. Eu gostaria, a título de introdução, contar uma história. Há muito tempo atrás, numa aldeia distante, haviam dois homens que eram os melhores amigos um do outro. E isso desde a infância nessa aldeia. Como eles viviam numa aldeia perto do mar, eles dedicavam toda a vida a buscar o seu sustento na pesca e compartilhavam um barco entre si. O amigo mais velho, ele era casado e tinha 3 filhos. E o amigo mais novo nunca se casou, porque ele era filho único e precisava ficar cuidando dos pais idosos e doentes que ele tinha. Sem muito estudo, aqueles homens ali, a vida tinha sido a melhor escola para ambos. E eles prezavam muito pela amizade um com o outro. Um belo dia, após uma pescaria boa e farta, muitos peixes no barco, o amigo mais novo caiu na tentação de dividir os peixes de forma desonesta, ficando com muito mais peixes do que o seu outro amigo. Mas aquele senhor mais velho, depois de ter percebido o que aconteceu, ele ficou muito furioso, chateado, triste e extremamente decepcionado com aquele amigo dele. Mas esse homem limitou-se a escrever algo com o próprio dedo na areia da praia junto ao barco. E esse homem escreveu assim: hoje o meu melhor amigo me enganou e me roubou. Até parecia ser uma história de amigos de infância, uma história bonita, mas aqui aparece uma traição que gera uma mágoa, um ressentimento, um sentimento, talvez até de ódio, entre dois amigos. E eu queria que os irmãos guardassem um pouco essa história. Possivelmente, os irmãos devem ter amigos. Talvez não tenham tantos quanto gostariam de ter. A gente sabe que hoje em dia, com esse avanço das redes sociais, existem pessoas que têm
milhares, até milhões de amigos, ou de supostos amigos, na verdade. E o curioso é que nessa vida de fantasia das redes sociais, essas pessoas que têm esses milhares ou milhões de amigos, elas nunca se viram face a face. Sequer muitos desses nunca ouviram a voz um do outro presencialmente. Mas nessa manhã eu pergunto aos irmãos, vocês têm amigos? Quem são os seus melhores amigos? Vocês têm velhos amigos, assim, amigos de infância, como esses aqui da história? Vocês conseguem lembrar de amigos que vocês tinham na infância, na adolescência, e que faz muito tempo que os irmãos não veem? Vamos pensar comigo aqui em duas situações que eu creio que os irmãos já vivenciaram. A primeira é que, de repente, você encontra aquele seu amigo lá de tanto tempo, de décadas às vezes, que vocês não se veem. E quando você encontra, é imediato, parece que não passou nenhum tempo longe. A conversa flui fácil, a amizade engata novamente e aquele sentimento fraternal toma conta do ambiente como se fossem dois amigos, dois irmãos, matando a saudade. Você tem amigos assim? Mas do contrário, você teve amigos assim e que lhe eram muito próximos, verdadeiros irmãos até no passado. Mas quando você reencontra depois de anos, você olha assim e fala, rapaz, como é que a gente foi tão próximo? A gente é tão diferente. A gente não tem nada a ver um com o outro. Já aconteceu contigo, irmãos, esse fato? Amigos de longa data que você reencontra, que eram muito próximos como irmãos. E aí você olha e diz, rapaz, não lembro nem no nome dele. Isso já aconteceu com vocês? Como diz o provérbio 18, a gente leu o 17, mas como diz o provérbio 18, 24, um amigo que é mais chegado do que irmãos. Mas honestamente, você tem amigos assim? E eu faço mais uma pergunta. Esses seus amigos que são mais chegados do que irmãos, eles fazem parte do povo de Deus? Eles professam a mesma fé que vocês, irmãos? Paulo aqui ele está escrevendo uma carta para velhos amigos, para companheiros no Evangelho. Lembre-se, Paulo estava preso, a gente já discutiu isso anteriormente. Mas ele tinha recebido o auxílio desses irmãos e agora Paulo, de uma maneira ou de outra, quer tentar auxiliá-los de volta. Amigos cuidando um dos outros, mesma distância. Nós fazemos isso com outros irmãos? Nós já falamos bastante nas mensagens anteriores dessa famosa carta aos Filipenses. Ela é conhecida como a Epístola da Alegria. É uma carta onde o apóstolo Paulo expressa uma alegria profunda que vem de um relacionamento com Deus, dele com Deus. E também de um entendimento de quem Paulo é diante de Deus. E ela também nos mostra claramente como devemos agir um para com os outros irmãos diante de Deus. E esse entendimento, irmãos, de como devemos agir um com os outros irmãos diante de Deus, ele nos ajuda a viver em harmonia com o corpo de Cristo, com a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos tentar começar a considerar esses versículos que tanto falam da vida cristã e da salvação que Deus fez por nós. Mas, em resumo, hoje, eu gostaria de tentar trabalhar o seguinte: em nossa vida de peregrinação nesse mundo caído, nós precisamos estabelecer laços de serviço e amor uns para com os outros. Ou seja, nessa longa caminhada cristã que nós estamos trilhando, nós precisamos cultivar esses laços de amor fraternal com nossos irmãos na fé. E de forma bem simples, eu gostaria de considerar
e ver isso em 2 pontos apenas. O primeiro, ou a primeira coisa a considerar seria: irmãos devem cuidar um dos outros, mesmo à distância. Nós já vimos que Paulo escreveu essa carta e falamos que era uma carta que parece de um amigo e pastor para com seus outros amigos queridos. Ela é uma carta bastante pessoal, a gente viu isso, e é bastante encorajadora e desafiadora com algumas coisas que Paulo fala para que a gente pratique na nossa vida cristã. É uma carta com frases belíssimas e que foram marcadas por toda a igreja e marcadas por toda a história do cristianismo há mais de 2000 anos até hoje. Veja, Paulo tem grande intimidade com essa igreja. De onde veio isso? Como eles se conheceram? Também já discutimos isso detalhadamente na primeira mensagem da série, quando a gente expôs o contexto todo do final do capítulo 15 de Atos e o capítulo 16. E todos os eventos registrados ali, eles nos ajudam a entender bem a relação de Paulo com os filipenses. Em resumo, Paulo, após aquela visão do varão macedônico, quando estava ele, Silas e Timóteo, se junta mais um, a gente viu isso, lá em Troade, que é o próprio autor de Atos, Lucas, se juntam numa viagem, atravessam o mar Mediterrâneo, creio, e aí atracam em Filipos. E como Paulo comumente fazia, logo ele procura uma sinagoga, não encontra a sinagoga em Filipos, e aí vai até a beira do rio e encontra as pessoas adorando, um grupo de mulheres ali adorando. E Paulo vai, prega a Jesus, prega o evangelho, uma mulher se converte, Lídia, vendedora de púrpura, e como a palavra diz, que o Senhor abriu o seu coração para que ela atendesse às verdades proclamadas. Lídias e possivelmente outras mulheres se convertem, convidam ali Paulo e os amigos deles para que venham para a casa dela. Paulo continua pregando, outras pessoas se convertem e o evangelho cresce, aquela igreja começa a tomar forma lá em Filipos e de repente Paulo se dá de frente com aquela jovem endemoniada que fazia adivinhações de futuro, e Paulo expulsa o demônio daquela jovem, liberta ela do cativeiro. Os donos dela não gostam nada disso, vão reclamar para as autoridades vão, pegam Paulo e Silas, dão uma surra, açoitam eles, prendem, e aí na prisão acontece algo sobrenatural, um grande terremoto. Todas as cadeias, as correntes se quebram, se abrem. O carcereiro desesperado quer se matar. Paulo não deixa. Aquele carcereiro aceita Jesus e toda a sua família também são salvos. Vários eventos acontecem ali e Paulo e Silas e seus amigos são expulsos daquela cidade. Paulo, Silas e Timóteo saem, ficando apenas Lucas, a gente viu isso. E aí, depois disso, Paulo segue a sua vida, Paulo prega, Paulo viaja, Paulo se mete em confusão novamente, e cerca de 10 anos depois desses primeiros acontecimentos em Filipos, Paulo está preso novamente, dessa vez, muito provavelmente, lá em Roma, no contexto de Atos 26 e 28, como a gente já discutiu, e aí os filipenses enviam Epafrodito até Paulo, levando presentes materiais, ofertas dessa igreja, para aliviar ali o sofrimento de Paulo, nesse período que ele estava ali no cárcere, preso. Então, Epafrodito também, possivelmente, levou notícias de como aqueles filipenses estavam convivendo, um com os outros, na igreja de Filipos, e por isso, quando Paulo escreve de volta aos filipenses, agradecendo pelos presentes, pela oferta recebida, né, e Paulo ainda usa a oportunidade para encorajar os membros dessa igreja em Filipos a permanecerem fiéis a Deus e se alegrarem em qualquer situação. Então, em resumo, irmãos, Paulo escreve essa carta para seus velhos amigos e discípulos lá de Filipos. E aí, se a gente caminhasse nos versículos apenas desse primeiro capítulo, a gente poderia ver que Paulo, na continuação, Paulo escreve essa carta para os seus velhos amigos e discípulos, e ele fala: eu vos trago no coração, eu vos trago nas minhas algemas.
Eu estou preso, mas vocês estão aqui comigo no meu coração. Então, Paulo escreve essa carta nessa ocasião, e se você ler essa carta dos Filipenses com bastante atenção, você não vai ver um homem se lamentando porque está preso. Você não vai ver um homem chorando sem parar porque está preso. Você não vai ver Paulo triste e arrasado porque está lá na cadeia, dentro de um buraco, numa cela, na prisão. Irmãos, de maneira nenhuma Paulo está agindo assim. Mas Paulo consegue, de alguma forma, ter alegria, mesmo preso naquela cadeia, em situações desumanas, como a gente já viu que era aquele contexto das prisões romanas. Veja que nem Paulo nem os filipenses, eles não se veem há um longo tempo, possivelmente aí mais de 10 anos. Então, certamente as coisas naquela região deveriam ter mudado. Em 10 anos, muita coisa muda na nossa vida, e muita coisa muda na nossa cidade, no nosso país, e muita coisa muda no mundo, como tem mudado nos últimos 10 anos. Então, irmãos, vocês já imaginaram? Será que Lídia e o carcereiro ainda estavam fazendo parte daquela igreja? Será que aquela moça que foi liberta lá dos demônios, a adivinha, ela tinha se tornado parte da igreja de Filipos? A gente não sabe disso. A Bíblia não fala isso. Mas Paulo está longe deles há muito tempo. Mas notem, Paulo continua ajudando o avanço do evangelho, e Paulo continua orando por aqueles irmãos de Filipos. De certa forma, vocês não acham que Paulo poderia ter dito assim: olha, eu lavo as minhas mãos, eu plantei a igreja, eu regrei a igreja por um bom tempo, eu sofri naquela igreja, na própria carne, eu vou embora, agora que outro cuide. Mas Paulo não faz isso, meus irmãos. Paulo não faz isso com os seus velhos amigos. Paulo entende que tem uma responsabilidade no coração, mesmo com seus antigos amigos que ele não vê há muito tempo. Em outras palavras, Paulo fala: eu não vou ficar aqui de braços cruzados, acompanhando o sofrimento aí desses irmãos, não. Eu vou orar por eles, eu vou escrever para eles, eu vou ajudá-los como eu puder, mesmo estando eu preso aqui nessa cadeia. Então, Paulo tinha um enorme afeto por esses irmãos dessa igreja de Filipos. E olhem os termos que Paulo utiliza dentro dessa pequena seção dos versículos de 1 a 11, que vão mostrar isso. Se a gente fosse caminhar pelos versículos, lá no 7 Paulo fala: eu vos trago no meu coração, sejam nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do evangelho. No versículo 8, Deus é testemunha da saudade que eu tenho de vocês. O versículo 9, também faço essa oração, para que o vosso amor aumente mais e mais. Será que Paulo deixava aqueles irmãos de lado? Paulo roga por eles, Paulo ora por eles, Paulo deseja as melhores coisas pelos irmãos. E Paulo entendia a sua responsabilidade de amigo cristão para com aqueles irmãos lá de Filipos, que eram seus irmãos e irmãs na caminhada cristã. Paulo continua cuidando daqueles irmãos em Cristo lá de Filipos, e Paulo cuida deles mesmo à distância e há longo tempo que não vê os irmãos. E aqui eu já gostaria de trazer uma primeira aplicação, bem para a gente começar a trabalhar isso. Pensa aí comigo, irmãos. Se você tem um filho, e esse seu filho vai estudar longe de casa, você, mãe, você, pai, vocês esquecem do seu filho? Ah, agora ele saiu de casa, agora é ele que se vira, a preocupação agora é dele, eu não estou nem aí para ele, agora ele vai caminhar sozinho com as próprias pernas. Você, pai, você, mãe, faria isso? Geralmente, quando os filhos saem de casa, eles vão estudar em outro estado, em outro país até, em outra cidade. É uma coisa muito corriqueira, a gente vive isso no nosso cotidiano. E os filhos, eles têm certeza que podem contar com o carinho, com o amor, com a proteção, com a sabedoria e com a direção dos seus pais quando eles estão nessas situações longe. E muitas vezes também de muitos amigos e parentes que são próximos
e que agora eles só vão se ver, sei lá, uma vez por ano, de 2 em 2 anos, de 5 em 5 anos, não importa. Mas quando reencontram esses seus amigos, seus parentes, seus pais, é como se não tivesse passado nenhum tempo longe. Aquele amor aflora novamente. Então, irmãos, desenvolver amigos e amigas cristãos. Você precisa disso, irmão. Eu preciso disso. Nós precisamos disso. De gente que daqui a alguns anos, até muitos anos que seja, mesmo que você esteja longe, ele vai ser gente que continua se preocupando e cuidando de você. Gente que vai poder pegar o telefone, entrar em contato, você vai poder pegar o telefone, entrar em contato com ela e, com certeza, ela vai demonstrar todo o carinho, todo o afeto que tem por você e vai cuidar de você, vai te ajudar. Você precisa ter gente assim na sua vida, irmãos. Pessoas que você vai levar no coração para uma vida inteira. Assim como Paulo fez com os irmãos de Filipos, com os filipenses. E tem mais. Você também precisa ser levado em corações. Por aí, por qualquer lugar do mundo. Você precisa ter pessoas que te amam e confiam em você. Que sabem que você poderá ser o ponto seguro dela a qualquer momento, num momento de angústia, num momento de aflição, ou para compartilhar uma alegria. São pessoas que simplesmente elas vão pedir socorro a você para trocar uma lâmpada da sala. Ou para algumas mulheres vão sair gritando, desesperadas, lhe chamando para matar aquela barata que está ali na cozinha. Mas, irmãos, você vai ser o porto seguro daquela pessoa. Você precisa também se dar a alguém. Na sua vida, irmãos, cultive pessoas que possam ser o seu porto seguro, mas também deixe que os outros cultivem em você a esperança de você ser o porto seguro delas. É recíproco. E isso tem de começar a ser aprendido dentro de casa, na nossa família. E aí só então a gente vai poder conseguir estender isso aos irmãos da igreja, para compartilharmos da mesma graça, do auxílio mútuo com os irmãos na fé, seja um auxílio material, seja um auxílio espiritual. Não importa, irmãos. Irmãos devem cuidar uns dos outros, irmãos na fé. Nem que seja, ou mesmo que seja, à distância. Essa foi a primeira coisa a se considerar hoje. A segunda coisa que eu gostaria de considerar com os irmãos é: irmãos devem se lembrar do que partilharam juntos e orar uns pelos outros. Olhem os versículos agora que a gente leu, do 3 ao 5. Abram sua Bíblia, por favor. Nos versículos do 3 ao 5, Paulo fala: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria, súplica por todo vós, e em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Mas vejam, irmãos, Paulo fala: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Espera aí. Será que Paulo só lembrava das partes boas, dos bons momentos que passou com os irmãos lá de Filipos? Será que Paulo tinha esquecido das brigas, das rixas, dos desentendimentos que houveram lá em Filipos, dos açoites que ele levou, dos xingamentos, das ofensas, das pessoas que estão ali menosprezando Paulo e tratando Paulo, querendo tomar o lugar de Paulo, como a gente vai ver mais na frente nos próximos capítulos? Será que Paulo esqueceu de tudo isso? Será que nunca teve nenhuma palavra atravessada entre aqueles irmãos de Filipos, um xingamento, algo que ferisse o coração de Paulo ou daqueles irmãos? Veja, Paulo ora, mas ele ora pelos seus amigos de longe,
E Paulo sempre faz isso, ele normalmente começa suas cartas assim, pedindo, rogando a Deus, paz, misericórdia, nessa, a graça a vós outros e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo já começa rogando por eles, pedindo bênçãos ali a Deus e a Cristo por eles. E aqui não foi diferente, né? Ao longo da carta, Paulo agradece a Deus pelos seus irmãos de Filipos, mas será que Paulo também agradece por tudo de ruim que aqueles irmãos fizeram com ele? Não, meus irmãos. Paulo aqui não está agradecendo isso, e os versículos nos deixam bem claro. Paulo agradece a Deus pela participação deles na cooperação do Evangelho. E daí para frente, é pela graça. Paulo suplica por eles e pede a Deus que Deus trabalhe na vida daqueles irmãos. Paulo entende que o seu relacionamento com os irmãos filipenses, ele é movido e acontece no ambiente da oração e súplica. O que é isso? É um relacionamento motivado e fortalecido, porque ele acontece na defesa e na confirmação do Evangelho da cruz de Cristo, como a gente vai ver mais na frente. Então, irmãos, eu lhes pergunto, como é que Paulo pode ser grato por tudo que lembra de todos eles? Eu não sou grato por tudo que eu lembro de vocês, e tenho certeza que vocês não são gratos por tudo que lembram de mim, nem tudo que lembram dos seus pastores, ou de pastores que foram de outra igreja, ou dos seus irmãos que lhe ofenderam. E com certeza os seus pastores também não são gratos por tudo que lembram de vocês. Ou será que eu estou enganado? Então, irmãos, veja, o entendimento de Paulo acerca dele mesmo, se a gente pensar nisso, a gente vai ter uma pista, a gente vai saber como é que Paulo tem isso aí de dizer, eu sou grato a Deus por tudo que lembro de vós. Lembra como é que Paulo começa escrevendo essa carta? Eu, Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus. E aí a gente vê que Paulo ele não é guiado pelos seus sentimentos, pelas suas emoções. Ele é guiado pela vontade do seu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E todos nós, irmãos, somos escravos, ou se você quiser usar a palavrinha mais bonita, servos de Cristo. Mas nesse contexto a gente viu que a tradução correta seria escravos de Cristo. Mas todos nós somos servos de Cristo. Servimos ao mesmo Senhor. Servimos ao nosso Senhor Jesus Cristo. E a questão é, você já se perguntou a qual Senhor você serve? Não ache, irmãos. Muitas vezes achamos que nós podemos ser mestres do nosso próprio destino. Não somos. Enquanto cristãos, não somos. A grande questão é, você serve, se a gente fosse estender isso para outras pessoas que não são cristãos, e até uns que são cristãos também entram nesse contexto. A questão vai ser, você serve aos falsos deuses desse mundo caído, ou você serve verdadeiramente ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Você olha ao redor aqui nessa igreja e você se vê como um servo de Cristo? Você percebe que todos nós somos servos do mesmo Senhor, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Vocês conseguem perceber isso, irmãos? E se você é um servo de Cristo, como é que muda, ou como você vai conseguir ver a sua atitude para com os seus irmãos na fé, que também são servos do mesmo Senhor? Lembre-se, todo e qualquer tratamento de problema lá que Paulo tenta resolver, nas suas cartas, Paulo tem um preceito primordial. Paulo sempre fala algo no sentido de dizer, nós somos irmãos na fé, servos de Cristo, cuidando um dos outros. Meu irmão, esse é o ponto-chave. Esse é o ponto-chave do amor cristão. Esse é o ponto-chave da comunhão no corpo de Cristo. Nós somos servos do mesmo Senhor, uns cuidando um dos outros. Porque se o nosso Senhor Jesus cuida de mim, cuida de você,
será que também não temos obrigações de cuidar um dos outros? Todos nós somos servos de Cristo. E fica mais fácil a gente lidar com os outros irmãos, lembrando que eles também têm um dono. O próprio Senhor Jesus Cristo, que nos ama e nos protege. Fica mais fácil, irmãos, você lidar com outras pessoas, com outros irmãos na fé, lembrando que você, em última instância, você não é responsável pela sua própria vida. Mas você também está na mão de alguém, de um Senhor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que te sustenta somente pela graça. Não é porque você é bonitinho, não. É só pela graça, porque nós somos miseráveis pecadores. Todos somos servos de Cristo, né? E vai ficar muito mais fácil a gente lidar assim com esse pensamento. Muitas vezes a maneira de Deus tratar e fortalecer, muitas vezes a maneira que Deus nos trata e nos fortalece na fé, muitas vezes é através de outros servos de Cristo, que Deus envia até nós. Essa é uma das principais maneiras que Deus usa enquanto corpo de Cristo, para que muitas vezes naqueles momentos de angústia, quando a gente está desesperado, Deus poder nos dar aquela paz, como Paulo fala, aquela paz que excede todo entendimento. E Ele usa outros servos em Cristo para nos trazer uma palavra de conforto que nos traz essa paz. Muitas vezes, Deus usa essas pessoas para nos trazer aquele fortalecimento do Espírito Santo que te revigora, te reaviva na fé. Como diz o salmista, te traz de volta a alegria da tua salvação. E vai ser por meio de sólidos relacionamentos com outros irmãos, servos de Cristo, que a gente vai conseguir isso. A gente viu lá no livro de Atos que Paulo teve muitos amigos. Paulo teve lá Barnabé, João Marcos, Silas, Timóteo, Lucas, todos os apóstolos, outros irmãos lá, tantos, e com certeza ele teve vários amigos difíceis. Paulo teve briga, teve desentendimento, mas ele também, com esses irmãos, mas ele também teve relacionamentos de amor fraterno, como de um pai para um filho, que é o que a gente vê com Timóteo e Tito. As próprias cartas nos mostram isso. Amigos diversos que andavam com Paulo, porque a amizade e o amor de Paulo pelos filipenses, porque a amizade e o amor de Paulo pelos filipenses, ela permaneceu, irmãos. O verso 5, ele nos mostra muito bem isso. Paulo fala, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Paulo não tinha amizade com esses homens porque eles poderiam lhe fornecer alguma coisa, lhe poderiam dar vantagem de alguma coisa, ou porque eram pessoas ruins, pessoas difíceis que o ofendiam, o criticavam. Paulo tinha grande amor e amizade com seus irmãos na fé por um simples motivo, pela cooperação e a defesa do Evangelho. Cooperação no Evangelho e defesa no Evangelho da cruz de Cristo. E que esses irmãos começaram isso desde o primeiro dia e continuavam. Então eles se converteram e se juntaram à causa do Evangelho, lutaram pelo Evangelho junto com Paulo. E depois, quando Paulo estava longe deles, eles continuaram orando, servindo, contribuindo com Paulo, pedindo a Deus pelo seu irmão na fé. Lembre-se, pouco tempo antes dessa carta a gente sabe, eles tinham enviado Epafrodito como um mensageiro, e que levava as notícias, levava dinheiro e levava suprimentos para Paulo que estava ali preso. Irmãos, Paulo tem um amor por esses outros irmãos, que é um amor que foi forjado na fornalha da aflição. É um amor que tem têmpera, é um amor que resiste a qualquer coisa. Aqueles acontecimentos anteriores, aquele cuidado que Paulo tinha à distância e os irmãos também com Paulo, fazem com que Paulo e os filipenses, eles tenham cicatrizes partilhadas que vão formar ali, vão formar vínculos de amor em Cristo que eles nunca vão se romper facilmente, como uma corrente gigante de aço. Esse é o vínculo de amor que Paulo tem com os filipenses e eles para com Paulo.
E aqui eu já trago a segunda aplicação dessa mensagem. É muito mais fácil, irmãos, não se irritar com aquele irmãozinho que fura a fila do almoço lá na sua frente, se você já tiver ido à batalha, à guerra com ele, a uma guerra espiritual, a uma luta de oração, a uma aflição muito grande, e vocês de mão dadas como irmãos na fé, lutaram juntos. É muito mais fácil você não se irritar com esse irmão, se você já partilhou sua luta na caminhada na fé com ele. Nós somos espinhosos por natureza, com um coração extremamente corrupto e pecaminoso. Nós somos de natureza difícil de lidar, pessoas difíceis de lidar. Mas quando nós sofremos juntos, a gente vai aguentar muita coisa, não é verdade? Você e seus familiares, quando enfrentaram lutas, sofreram junto, partilharam decepções, alegrias, vocês criam laços, nós criamos laços que não se rompem com um simples chute ou com um simples puxão. São laços e cicatrizes forjadas, como Paulo aqui, na aflição, forjados no amor de Cristo, o fogo que purifica. Não se iludam, irmãos. Muitas vezes, na nossa história nas igrejas, a gente, ou ela é marcada por maus momentos, por fofocas, por desentendimentos, cada um no seu egoísmo, buscando os seus interesses. Você já passou por isso em igrejas? Talvez você tenha gente lá em outra igreja que você passou, ou aqui, que lhe foi muito próxima, mas hoje ela está tão longe, e principalmente se for um amigo difícil, daquele que você se desentendeu. Não se iludam, irmãos. Nós vamos nos desentender com os outros aqui na igreja. Isso é fato. Vai acontecer com você se já não aconteceu. Nem se iluda. E o mais fácil e natural do coração humano é a gente deixar que essa memória do desentendimento e a briga dominem a nossa mente e se torne aquele ranço, aquele ódio que domina e destrói um coração amargurado. E se a gente focar só nessas coisas que temos de diferente, ou nos desentendimentos que tivermos com os nossos irmãos, ao invés de nós focarmos num coração bondoso e das inúmeras coisas que nós temos em comum com os irmãos e das batalhas que travamos em Cristo com esses irmãos, e a gente conseguir lembrar que essas batalhas são no serviço do Senhor, para a proclamação ou para a expansão do reino e do evangelho de Deus, talvez seja mais fácil a gente conseguir lidar com isso. Cuidado, meus irmãos. Os maus pensamentos predominando na nossa mente vai ser o único caminho para um coração cheio de raiva, cheio de ódio e cheio de rancor. E com certeza, você alimentando esses sentimentos, você vai matar o seu irmão no seu coração. E como diz o nosso Senhor Jesus Cristo, você é assassino. Eu serei assassino nutrindo esses sentimentos. E para resumir, irmãos, as duas aplicações que fiz, vou ser bem objetivo. Desenvolver verdadeiros amigos ou amigas cristãos. Você precisa disso, meu irmão, eu preciso disso. Paulo, o grande missionário, o grande teólogo da história, o grande herói na fé, precisou de amigos cristãos que o ajudassem na sua difícil caminhada cristã. Você não é melhor do que Paulo, irmão, eu não sou melhor do que Paulo. Na nossa arrogância, muitas vezes nós achamos que somos capazes de andar sozinho pelas nossas próprias pernas no reino de Deus. Lamentavelmente eu lhe digo, enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo, nós não somos capazes de fazer isso, porque servimos a um único e só Senhor. E Ele nos manda amarmos uns aos outros como nós amamos a si mesmos. E na 2,
Você precisa treinar o seu coração, irmão, quando você se desentender com os outros irmãos da igreja, ou seja, as pessoas da sua casa, sua esposa, seu marido, seus filhos, seus parentes, não importa. Lembre quem você é e lembre-se que seu irmão também é servo de Jesus Cristo. Isso vai fazer uma enorme diferença para você se controlar e não explodir com ele. Notem, o amor mútuo, e a gente vê isso aqui com Paulo, o amor de Paulo, esse amor mútuo, esse amor de amigos cristãos, ele se forma e se fortalece mais e mais, a cada dia mais, no labor do ministério e no serviço cristão. É quando nós, de mão dadas, caminhamos com um único foco, um único alvo, um único objetivo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o que devemos fazer. E para concluir, irmãos, vocês lembram da historinha lá dos dois amigos e da grande decepção daquele mais velho quando o outro, de forma desonesta, pegou os peixes lá dele? Pois bem, como essa era a atividade deles, no dia seguinte, como eles faziam todos os dias, os amigos voltaram a pescar junto. Esse era o sustento deles, eles não podiam abrir mão disso. Porém, nesse dia, houve uma tremenda tempestade no mar e as ondas começaram a bater no barco. De repente, o barco virou e o mais velho caiu no mar. Se afogando, desesperado lá, ele grita por socorro e aquele amigo mais novo, sem pensar duas vezes, corajosamente, ele pula na água e salva o melhor amigo dele, mais velho. E após esses dois homens regressarem para a terra firme, o amigo mais velho vai lá no barco, pega uma tinta e escreve, bem grande: o meu melhor amigo salvou a minha vida. O amigo mais novo ficou meio sem entender as atitudes. Um dia, o cara escreve um negócio lá na areia. Outro dia, o cara escreve no barco. Ele chega para o amigo mais velho e pergunta: ô, meu amigo, eu não estou entendendo por que você escreveu essas duas coisas. E aí o amigo mais velho, com um lindo sorriso no rosto e aquele olhar fraternal de amor, assim como foi o de Jesus para Pedro, quando ele negou 3 vezes, ele fala: meu querido amigo, escrevi na areia que você tinha me magoado para que as ondas do mar, com as águas do meu perdão, lavassem o que de mal me fizeste, e para que essas mesmas ondas voltassem e apagassem o ódio e o rancor do meu coração, levando assim esses maus sentimentos para as profundezas do meu esquecimento. E por outro lado, eu escrevi com tinta no barco que o meu melhor amigo tinha salvado a minha vida, porque as boas atitudes que demonstram um profundo amor devem ficar sempre gravadas na nossa memória e no nosso coração para sempre. E aí eu lhe pergunto, irmãos, como você está lidando com essas suas emoções, revoltas, ódios e rancores com sua família e com seus irmãos da igreja? Onde você tem escrito essas suas péssimas memórias, esses seus ódios, essas suas amarguras? Você escreve mais com o dedo na beira da praia? Ou você está escrevendo com tinta num lugar onde você pode ver seu ódio e sua amargura todo dia e beber um copo desse próprio veneno? Irmãos, temos que refletir muito sobre isso e verdadeiramente escrever as nossas boas memórias apenas com tinta, num lugar onde todos os dias nós possamos ver e contemplar o amor de Cristo nos engrandecendo e nos fortalecendo dia após dia, de fé em fé, de glória em glória. E esse é o meu desejo hoje para os irmãos, para mim e para os irmãos. Vamos
lidar com amor com os nossos irmãos na fé e com nossa família. Amém? Vamos orar mais uma vez, irmãos. Meu Senhor e meu Deus, graças te damos, meu Senhor, pela tua infinita misericórdia com